Namastê, o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Então, mais essa segunda-feira com o programa Consciência Yoga. Cheguei aqui correndo hoje, aqui em São Paulo. Tinha deixado o carro para arrumar, mas aqui em São Paulo você sabe como é que é o trânsito, né? Então, nossa senhora, deixa eu respirar e relaxar aqui antes de começar o programa, porque nada melhor do que a gente respirar profundamente, para a gente poder de novo trazer assim o nosso ser para esse estado de equilíbrio, para esse estado, né, de presença de uma forma tranquila e aberta, né, para receber o mundo. Então, boa noite a todos vocês que estão assistindo da TV Galáctica, da Rádio Cutia, do Facebook, Instagram, quem for assistir depois do gravado. Hoje o nosso assunto é, então, como lidar com as perdas, né? Uma coisa que a gente, assim, não tem como fugir, né, gente? Faz parte da vida, tanto a felicidade, as alegrias, as conquistas, como também, né, as perdas, as desilusões, né? Mas nós não fomos preparados para isso, dentro da nossa cultura social, nós não fomos criados para isso. E a gente recebeu uma informação muito errada, desde a época que a gente estava na barriga das nossas mães, né? Até quando a gente chega aqui na sociedade e tudo que nos permeia aqui, né? Todas as informações que a gente tem na escola, na TV, nos filmes, e enfim. Então, é disso que nós vamos falar. Então, se você está ali passando por uma perda, por uma desilusão, né? Por algo que não aconteceu do jeito que você queria, ou por algo que aconteceu que te machucou, né? Então, fica aqui nesse programa, e aí eu vou te dar umas dicas de como lidar com isso. E se você acha que isso vai interessar para alguém que você conhece, para um amigo, para um familiar, então já compartilhe esse vídeo com ele, curta esse vídeo também. Depois aqui nas minhas descrições tem os meus canais, no Instagram, no Facebook, tá bom? Para vocês irem lá, curtir o canal do YouTube também. Então, vamos lá. Antes de começar, então, vamos fazer assim uma... Vamos dar uma relaxada, que hoje eu também preciso dessa relaxada antes de começar o papo aqui. Então, acomode seu corpo. Eu até vou fechar os olhos hoje junto com vocês, porque eu vou me fazer uma imersão mais nessa prática hoje. Então, sente, abre o espaço entre os ombros, deixa a coluna ereta, leva o topo da cabeça lá para o céu, até alongar aqui os ombros, afastando aqui, ó. Então, a gente está afastando os ombros das orelhas, isso é muito bom. Pode fazer de um lado, do outro lado, dos dois lados. Quem trabalha muito com computador, com celular, a gente vai fechando, isso daqui vai se fechando. A gente tem que abrir, trabalhar as escápulas, o manguito roteador aqui, sabe? Se abrir. E vamos respirar profundamente 3 vezes, inspirando o ar pelas narinas, soltando o ar pela boca, fazendo com que a gente solte o ar bem lento, bem comprido, e aí relaxando todas as suas tensões físicas, mentais e emocionais, à medida que a gente solta o ar. Solte. E 2 vezes. E 3 vezes. Relaxando os ombros, o espaço entre as sobrancelhas, as pálpebras dos olhos. Imprimindo um sorriso no rosto, né, para trazer essa leveza, essa alegria. Colocando essa intenção de se afastar de todas as preocupações agora, de relaxar a lógica, todas as tarefas, todas as ansiedades, para se manter no aqui e no agora. E respire, vamos respirar aqui 1 minutinho naturalmente, respire naturalmente e apenas observe a forma como você respira. Se você vê que a tua respiração está muito curta, está muito ansiosa, está muito
Pode fazer essa respiração profunda a qualquer momento. Inspire, solta o ar bem longo. Até que você sinta que sua respiração natural está mais suave, está mais fluida, está mais tranquila. Mais um pouquinho. E pronto. Vamos abrindo os olhos, movimentando o corpo lentamente, de um lado para o outro. Vamos alongar os braços lá no céu. Estica os braços, mas desce os ombros, tá? Ombros bem soltos aqui, afasta as orelhas, os ombros das orelhas, os braços, cotovelos bem esticados. Inspira, soltando o ar, desce para um lado. Mantém os glúteos no lugar. É só da cintura para cima que desce. Alonga bem a lateral do corpo. Inspira, subindo. Desce, soltando o ar para o outro lado. Vou até sair da câmera aqui. Inspirou, voltou. Desceu, soltando o ar. E aí, ó, gente, gira para um lado. Olha lá para trás. Olha lá para trás, por cima do ombro. Gira a cintura. Os glúteos, os pés não se mexem. Olha lá para trás. Se você, eu estou num banquinho aqui, mas se você tiver um encosto, pode pôr essa mão aqui, ó, no encosto. A outra aqui, ó, que está na frente, eu estou segurando aqui no joelho, tá? Do lado. E para o outro. E vamos lá, então. Vamos falar de como lidar com as perdas, gente. E eu vou te falar que eu estou ficando expert nisso, porque no meu último setênio de vida, realmente foram muitas perdas, muitas desilusões. Tive que enxergar coisas que eu não enxergava antes, né? Foi bem duro, gente. Não foi fácil, mas foi um grande aprendizado que eu passei, né? Porque eu determinei, né, que por mais que em alguns momentos eu tivesse assim na lona, literalmente, assim, sabe, quando tipo assim, parece que eu não tinha mais força, sabe? Eu determinei que eu ia encontrar essa força em Shiva, né? Cada um assim. Eu sou devota de Shiva, né? Se você tem outra devoção. E Shiva me inspira muito até essa força, até essa estrutura interna sólida, a ter essa estrutura emocional também. Porque nessas horas, o que mais desestrutura a gente não é a situação, né? Pensa bem, às vezes você se decepciona com alguém, você perde alguém, e às vezes não necessariamente, essa pessoa não vai influenciar na tua vida, no teu dia a dia, no teu trabalho. Às vezes sim, né? Aí fica mais complicado ainda. Mas eu quero dar esse exemplo para você perceber que às vezes a gente perde o chão, e aquela pessoa não tem o poder, na verdade, de tirar o chão da gente, mas a emoção que é despertada na gente, né? Essa desilusão, né? Ela acaba tirando tanto da nossa energia que aí a gente, às vezes, fica difícil sustentar tudo que a gente precisa sustentar na vida, a casa, o trabalho, as outras relações, os projetos com os quais a gente está envolvido, né? Então, o que eu queria que vocês entendessem que a emoção, ela atrapalha, vamos dizer assim, muito mais do que resolver o fato em si, né? Às vezes resolver o fato em si é muito mais simples do que a gente gerenciar as nossas emoções, né? Às vezes a gente está super ansioso com alguma coisa, a gente sabe que tem que esperar, então sabe quando a gente está tentando assar o bolo na metade do tempo, então sabe, aquele bolo sai cru e aquilo te deixa mais nervoso ainda, porque tá cru, mas lógico, né, você tem que deixar meia hora, sei lá, e aí você deixou 15 minutos, né? Então, na verdade, nesse momento, quem está comandando a vida são as emoções, não é você.
não somos nós mesmos, né? Porque isso é um problema do ego, não é da gente, né? Mas a gente não sabe disso, porque a gente foi criado numa sociedade onde realmente é muito conveniente, né, que a gente seja cada vez mais escravo, né? Escravo dos desejos que a gente tem, escravo do que vendem para a gente que é bom ter ou ser para ser feliz, e uma felicidade que nunca chega. Quando eu tinha 36 anos, eu tinha conquistado praticamente tudo que eu tinha decidido para minha vida, né? Claro, tinha muitos projetos ainda, mas vamos dizer assim, eu estava num apartamento que eu queria, já juntando dinheiro, eu tinha comprado um apartamento, aí a gente alugou esse apartamento e alugou um outro apartamento. E esse outro apartamento, eu aluguei, e eles queriam, o proprietário queria vender. E eu queria ver se esse seria o lugar que eu queria, porque eu falei, gente, eu não quero ficar naquela corrida louca de cada vez ter mais, sabe? Você sai de um apartamento pequenininho, aí você vai para outro apartamento grande, aí você não está feliz, aí você vai para uma coisa maior, e aí de repente você está numa mansão. Nunca tive essa pretensão. Eu gosto de viver bem, gosto de ter espaço, gosto de viver bem, mas eu não tenho necessidade assim né, de ter aquela corrida louca, né? Que também você compra um carro mais simples, aí você vai para um outro carro melhor, aí você vai para um carro intermediário, aí você entra no carro do luxo você quer o super luxo, aí você quer o importado, aí você quer, e nunca para. Então, você nunca para de correr atrás dos bens materiais. E isso é uma coisa que a sociedade colocou para a gente, e que a gente nem percebe que colocaram essas ideias dentro da gente. Porque os nossos pais, o nosso seio familiar provavelmente já começou a colocar isso na nossa mente, porque eles aprenderam isso. Então, quando eu cresci, tipo assim, a receita da felicidade era o quê? Eu tinha que casar, ter filhos, ter uma casa própria, trocar de carro de 4 em 4 anos, viajar para o exterior, e é isso. Isso era a receita do sucesso. Quando eu cheguei aos 36 anos, né, eu tinha quase tudo isso, então esse apartamento eu tinha gostado muito, eu até tinha falado com o meu ex-marido na época, eu falei, olha, se a gente comprar esse apartamento, não quero ficar mais naquela correria, eu já era um apartamento bem grande, sabe? Não quero mais ficar naquela correria de ter que ter mais coisa, um apartamento maior, uma casa maior, uma coisa de mais luxo, sabe? Vamos, porque quando a gente construía essa estrutura, o que eu queria era o quê? Curtir a vida, trabalhar, óbvio, mas ter mais tranquilidade para reservar tempo para poder viajar, curtir a família, curtir o marido, curtir os amigos, conhecer lugares novos, né? A gente não consegue ter tudo ao mesmo tempo, né? Não consegue ter. Então, a gente consegue ter tudo, mas não da forma que a sociedade coloca. Porque aí você acabou de comprar o aparelho celular, e aí você ainda está pagando esse daqui, ou você acabou de pagar, aí a mídia já quer te convencer a trocar por um mais novo. E aí você começa tudo de novo. Então, tua energia de trabalho, tua energia financeira está onde? No outro celular que você vai comprar. Sendo que você poderia estar com esse celular mais tempo, e aproveitar esse momento, e você colocar energia em outra coisa, né? Tem momentos em que eu trabalho muito, por exemplo, tem uma semana que eu preciso trabalhar pra caramba, não consigo ver ninguém, falar com ninguém, nossa, sim. Só que acaba, eu procuro colocar etapas, acabou aquela etapa, tem que começar, aí então eu vou descansar, aí eu vou compartilhar com as pessoas que eu amo, que eu gosto, para de novo começar uma nova etapa. Mas não foi fácil eu chegar nisso que eu cheguei agora, né? Não é fácil. E colocar limites também, né? Colocar limites no outro também é uma coisa difícil. Então, às vezes você está no teu trabalho e o teu chefe te pede uma coisa, você fala que sim, e que sim, e que sim, e aí é uma coisa louca, você começa a trabalhar que nem louco, aí de repente você ia na academia, você para de ir na academia, aquele compromisso que você tinha marcado com teus amigos, você fala que não vai dar, aí de repente uma viagem que você achava que ia fazer para tirar uns dias, para conhecer um lugar legal que você queria, você fala, puxa, vou ter que adiar, e quando você vai ver, você é completamente tomado pelo trabalho, ou qualquer outra coisa, né? E essa é a cultura onde a gente vive. Então, lidar com perdas é muito difícil. Imagina, você não ter aquele celular novo, às vezes já pode significar um sofrimento,
Imagina não ter o celular, né? De repente perder o celular, que parece que, né, que a vida vai acabar, ou se você não tiver uma outra conquista, né? Porque a gente vem muito de um pensamento de conquista, conquistador e conquistado. A gente tem muita influência romana. Nem vamos ir para trás do que tinha dos romanos, mas só começando dos romanos para cá. Principalmente o Ocidente, ele tem uma influência muito forte. Tem que ter um conquistador e um conquistado. E o conquistador é aquele que possui. O que é o conquistador? É aquele que conquista um território. É aquele que conquista bens, que controla pessoas. O que é o controle? Né? Você controlar, você ter o poder sobre uma pessoa. Ah, essa pessoa é poderosa, nossa! E a gente confunde. Ser poderoso é você ser dono de você mesmo, de você poder fazer suas escolhas, de você não se curvar frente ao que o outro quer que você faça, porque se você precisa do reconhecimento daquela pessoa, você se sente presa àquela pessoa, né? Claro, temos que fazer escolhas conscientes, temos que saber o que que a gente quer, como é que a gente vai alcançar isso, o que que a gente precisa fazer para ter. Não adianta também falar, não, vou largar tudo. Eu fiz isso, eu larguei tudo e fui embora. Por quê? Porque chegou no momento que eu explodi. É isso que aconteceu. Chegou uma hora que o corpo não aguenta. No meu caso, graças a Deus, tem pessoas que às vezes param quando? Quando vem uma doença grave, né? Eu parei uma hora que eu falei, chega, não aguento mais. Aconteceram várias coisas ao mesmo tempo. Foi quando eu fui morar em Ubatuba. Eu falei, agora eu vou me reencontrar. Eu tô aqui, eu estava na época, o que, há uns 10 anos estudando yoga, praticando e tudo mais. Eu falo, meu, me ajudava pra caramba. Eu conseguia manter muito, eu me via que eu tinha um equilíbrio emocional melhor, eu conseguia gerenciar minha vitalidade melhor, eu conseguia lidar um pouco melhor com as coisas, mas era muita coisa ao mesmo tempo. E ali eu tinha três tipos de situações. A situação, a pressão social, né, de que você tem que ser o melhor, que para você ser uma pessoa poderosa, você tem que ter, conquistar, você tem que ter poder sobre as outras pessoas e conquistar coisas, né? Você tem que conquistar aquilo que você quer conquistar. Se uma mansão é uma coisa que você gosta, mas o quanto realmente você precisa morar numa mansão, por exemplo, e o quanto você realmente quer essa mansão, porque alguém te ensinou que você quer essa mansão. É muito diferente, porque os filmes mostram isso, né? Tem sempre aquele final feliz, o cara quer sempre estar vitorioso. Agora as coisas estão mudando um pouco. Né? Você vê, até eu adoro o Shrek, porque o Shrek quebrou um pouco a história da princesa e do príncipe encantado, né? Que foi uma coisa que toda a geração dessa época não sabe o que acontecia no casamento, por isso que às vezes é tão frustrante, mulheres e homens tão frustrados com o casamento, porque era sempre a donzela em perigo, o super-homem do príncipe encantado que vai salvar a princesa, e são felizes para sempre. Ninguém fala como é que é o dia a dia depois que eles começam a morar junto. E era isso que a gente precisava aprender. Era isso que nós precisávamos aprender com os nossos pais, com a sociedade, né? E você vê, né? A TV tudo é um conflito, né? Se não tem conflito, não tem história, se não, né? Se não tem história, então, assim, sabe? As pessoas, quanto foi cultivada essa questão de também, quantos programas, sabe, de violência, por exemplo, que as pessoas gostam de assistir. Né? Não começou com isso, né? Mas voltando para os gregos e romanos, as arenas romanas, nossa, a diversão do povo era ver os romanos botando um monte de gente ali para ser comida com os leões. Gente, fala sério, né? O que eles podiam esperar, né? A gente é muito. Gente, se a gente contar a partir de Jesus Cristo, né? São só 21 séculos, que já é um lapso mínimo tempo no universo, né? Muito pouco para a gente aprender. Então, a gente tem muita coisa a aprender. Mas a boa notícia é que o conhecimento todo está aí para a gente acessar, né? Então, o processo de autoconhecimento, ele é importante porque, primeiro, você tem que entender o que você realmente quer e o que você está comprando da sociedade.
Então, os carros vendiam muitos carros, colocando aquelas, né, era voltada para homens, aquela loira maravilhosa, escultural, né, gente, eu sou publicitária, né, mas eu vou até contar essa história, que eu saí da área de publicidade, porque eu falei, meu, eu vou ter que maquiar os produtos para a pessoa comprar, né, então você via o cara dirigindo aquele carro com aquela loiraça, tal, e aí o homem fala, e aí era cultuado no homem que conquistar aquela mulher loira com corpo escultural é que era, né, o para se destacar como homem, então a publicidade se aproveita e usa esse gatilho para fazer a pessoa comprar isso, né? E na verdade a pessoa, sabe, talvez não era aquilo necessariamente. De repente ele nem gostava de loira, gostava de morena, sabe? Não tem nada a ver com aquilo. De repente ele nem gostava de mulheres, sabe? Que tipo, né? Então é assim. Os filmes, também a gente tem que ter muita atenção com os valores que os filmes passam. Agora, que nem eu falo, está mudando, né? Já estão se mostrando outras realidades. O mundo, o herói já não é tão perfeito. Vamos pegar ali o Batman, certo? O Batman, o Super-Homem, eram super-heróis que você nem sabia, você sabia alguma coisa da história, e o cara era o super-herói, que sempre fazia o bem, que não fraquejava nunca, né, e tal. Eu adorava assistir Smallville, que depois eles fazem um seriado que eles vão montar a estrutura psicológica de como o Super-Homem virou Super-Homem, quais as dificuldades dele, né, os traumas, os momentos em que ele não sabe exatamente como agir, e inclusive o Lex Luthor, é maravilhoso para você ver como é que o Lex Luthor virou Lex Luthor, né, todas as questões internas que estão envolvidas nisso. Mas, apesar disso, é tão forte essa estrutura, esse sistema, que a gente vai precisar de várias gerações limpando isso, várias gerações. E às vezes eu vejo que parece que a gente está indo para frente com a questão da preservação ambiental, que é uma piada hoje, né? Tipo assim, tantos movimentos sérios querendo fazer essa preservação, tendo essa conscientização da proteção do meio ambiente, dos animais, né? Da diversidade das pessoas, inclusive. E aí você vê que as coisas estão acontecendo e estão acontecendo e fica por isso mesmo, na verdade, né? A gente assiste as notícias e tudo fica por isso mesmo, né? Então, por isso que é tão importante a gente saber quem a gente realmente é, o que realmente a gente quer, e não o que a sociedade, o que o sistema, tá, gente? Porque a sociedade, de repente, o teu amigo, o teu professor, o filme, a propaganda estão te influenciando, mas às vezes nem eles sabem que estão influenciando você. A gente faz publicidade, eu fiz comunicação social, né? Publicidade, propaganda e marketing. Você aprende a usar as técnicas lá e você acha que você está fazendo a melhor coisa. Né? Eu falei que eu ia contar uma história de agência, né? Então, trabalhei em agências de publicidade grandes, né? Quando eu me formei, fui estagiária, depois passei por umas 2 ou 3 agências antes de sair desse mundo. E uma das coisas que me decepcionou foi isso. Por quê? Tinha um produto A que eles queriam vender, que o produto A fazia isso, isso e isso. E de repente eu via que não era isso. Gente, todas as fotos que a gente vê de comida na TV, quase todas são feitas, são montadas, pintadas à mão, para ter a cor, a textura, não sei o quê. Se ainda, sabe, muitas vezes é até fiel ao real, né? Realmente, as luzes, as câmeras não vão pegar, então precisa realmente fazer uma maquiagem para que aquela foto retrate o que é aquele sanduíche, sei lá, que você vai comer quando você chegar na loja. Só que às vezes não é. Pega embalagem de supermercado. Você não vê aquele hambúrguer ou sei lá o quê, aquele brócolis gigante e tal. Aí quando você abre a embalagem, você fala, meu, cara, como é que pode? Olha o que está na embalagem, olha o que está aqui dentro. É isso que acontece com a gente. Entendeu? Eles vendem para a gente, né? Então, a gente tem embutido dentro de nós essas informações como se fosse assim. Olha, você precisa ser esse brócolis maravilhoso. Eles vendem a embalagem para você. Você passa uma vida inteira tentando ser esse brócolis. E lá dentro tem o brócolis real, que é aquele que sai da terra. E aí você olha para aquele brócolis real e você rejeita, você não quer ser aquele brócolis real, porque todo mundo quer aquele brócolis da foto, da embalagem. Entende?
Só que o brócolis é aquele que está lá dentro, o que vai ser colhido na terra vai ser aquele que está lá dentro. Né? Que não é tão perfeito, tem uns lindos, bonitos, depois nascem menorzinhos, um mais assim, um mais assado, é de tudo. Essa diversidade. E é dessa forma que a gente aprende a lidar melhor com as perdas, com as coisas ruins. Então, a vida da vida faz parte, tanto as alegrias, as felicidades, as conquistas, né, os momentos de amor e paixão, como fazem parte as perdas, a morte, a desilusão, perder mesmo coisas, pessoas, relações. E a gente não precisa ir até o fundo do poço por causa disso, né? Então, se você agora está passando por esse momento, de repente você está passando por uma separação, você perdeu um emprego, você perdeu um bem, né? Saiba que tudo é temporário. Na Terra, tudo é temporário. Tudo que acontece, ontem teve uma calamidade e daqui a um tempo a natureza, uma calamidade natural, e daqui a pouco a natureza se recompõe, as pessoas recompõem o lugar, né? Por exemplo, para a morte, né? Uma perda por morte. Tem um estudo que se diz que é 1 ano, né, para uma pessoa se recuperar. Ela leva 1 ano para passar, porque, gente, o luto faz parte. Então, a gente vai passar pelo luto, a gente vai respeitar o luto, e depois vai sair, e depois vai começar uma nova fase da vida. Né? E a gente pode fazer tudo isso de maneira saudável. Porque também tem o outro extremo, esse negócio de ser feliz e de ser perfeito, de ser aquele brócolis, aquele hambúrguer maravilhoso, que está estampado na embalagem do produto, é tão forte, que hoje ninguém deixa a gente sofrer também. Então, se você está mal, porque se realmente passou por uma perda, né? Morreu alguém importante, ou você, enfim. O que é? Vamos tacar antidepressivo, ansiolítico, enfim. Vamos fazer alguma coisa para você sair dessa. Você tem que sair dessa. Às vezes tem que sair dessa. Mas calma, primeiro tem que ter todo momento em que você vai viver essa perda, até um certo ponto. A partir daí você começa a se recuperar, né? Acontece que a gente vai colocando as coisas todas para dentro, vai socando para dentro da gente, sabe? Como se a gente estivesse jogando a sujeira para debaixo do tapete. E essas decepções, essas ansiedades, essas angústias, né? Essa imagem que você quer alcançar, que parece que nunca chega, sendo que ela já está aí com você, né? Porque o mais valioso é o que você realmente é. E se você perde uma pessoa, às vezes é um momento, né? Precisa de dois para fazer uma relação, né? Então, ter essa clareza de pensamento de que às vezes a relação acabou e que o mundo não vai acabar. Né? E que a gente não precisa, aquela relação não é uma coisa essencial, que sem aquele ar eu não respiro. Né? Não tem aquela frase que você, ele é o ar que eu respiro. Não, o ar que você respira é o que você respira você sozinha, você não precisa de mais ninguém. Vai passar por um momento difícil, eu passei por momentos muito difíceis. E é isso que eu tenho aprendido. Assim, eu tô começando uma nova vida agora. Eu tô começando. Mas eu tive que passar por todo esse processo. E por algum motivo, a vida me colocou um atrás do outro. Sabe? Então, eu me separei, e aí teve problema com a empresa, aí teve problema com amigos, aí teve problema com família, sabe? Um monte de coisa, e de coisas que eu não esperava, que eu não enxergava antes, que estavam ali acontecendo, né? Ou que isso iria acontecer numa situação dessa, que eu tinha feito uma imagem assim, sabe? Uma imagem muito assim, conto de fada, né? Em relação a algumas coisas. E eu falava, meu Deus do céu, eu acabei, estou me levantando agora e vem outra coisa para me derrubar, e vem outra coisa para me derrubar, mas eu estou aqui, e estou tão bem, porque eu comecei a criar esse equilíbrio interno, gente. Sabe, essa clareza, por exemplo, teve uma separação, puxa vida, eu não queria me separar e tudo mais. Mas aí vem aquela compreensão de que aquela situação, que aquela relação não dava mais. E aquilo, quando você realmente começa a enxergar isso, que não é só com a razão,
Porque muitas vezes você, com a razão, você sabe. Racionalmente você sabe, ah, não, aquele emprego não dava mais, aquele trabalho não dava mais, aquela relação não dava mais. Mas emocionalmente no coração, o coração não aceita. E aí você fica remoendo, 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 ou sofrendo, sofrendo, sofrendo. Né? Então, você se conectar com você mesmo é que traz essa força. Primeiro, é você ter essa certeza de que tudo na vida é passageiro, tudo que você possui, né? Eu acredito que, inclusive, nada é nosso. Então, a casa, o apartamento eu posso ter comprado, mas eu estou cuidando dele enquanto eu estou passando por ele. Quando eu for embora, o apartamento não vai comigo. Se fosse comigo, vai embora comigo. Não vai. Os filhos, os cachorrinhos, pai, mãe, né? Enfim, né? Então, tudo é transitório, tudo é passageiro, tudo passa. Saiba que tudo passa e que toda a força está dentro de você. E enquanto mais clareza de pensamento você tiver, mais essa clareza de pensamento vai trazer a compreensão da situação. E quando você começa a compreender, é porque não está mais só na razão, está indo para o coração começa a entender. Tem pessoas que têm essa facilidade, né? Eu não tenho tantas, né? Agora que eu estou desenvolvendo, né? Depois de muito tempo, né? Mas tem pessoas que, nossa, desapegam muito rápido das coisas, assim, sabe? Quer dizer, muito rápido. Tudo que é muito rápido, muito lento, não é bom, gente, sabe? Mas tem pessoas que têm mais facilidade para desapegar, para aceitar situações, né? E vocês vão ver que era aquela coisa com serenidade, né? Olha, não deu mais, não dava mais, né? E consegue analisar do porquê. E sempre a gente tem que crescer, pode crescer com aquilo que aconteceu. Se você se separou, por exemplo, mesmo que essa separação tenha sido causada porque teu companheiro, tua companheira fez alguma coisa, então que você julga que aquela pessoa é que provocou que se tornou aquela relação que não dá mais, saiba que você sempre tem o teu lado. Só que a gente não consegue aceitar isso, porque isso é um erro, e se é um erro, a sociedade vai me julgar, as pessoas vão me condenar. Mesmo que ninguém efetivamente esteja condenado dentro de nós, essa crença limitante está dentro de nós, dentro do inconsciente coletivo. Inconsciente coletivo é assim, é quando você tem um grupo muito grande de pessoas, por exemplo, tem um determinado valor, e aquele valor se torna tão forte que ele existe dentro de você, mesmo que você não saiba. E você começa a agir e tomar decisões em função disso sem saber. Então, terapias ajudam. O que o terapeuta faz? O bom terapeuta, gente, é aquele que vai fazer perguntas, né? Eu falo psicanálise, né? Psicanálise não, porque tem vários tipos de terapias, mas a terapia é da área da psicologia, estou falando aqui, né? Tem outras que não precisa, tem terapias corporais, tem uma série de outras terapias que você nem fala tanto, né? Que é mais manipulação. Mas quando você vai numa terapia da área da psicologia, que vai trabalhar a dimensão mental, que esse profissional faz? Ele capta você e ele vai fazer perguntas para que você responda para você mesma. Então, ele se coloca em determinados dilemas, né? Às vezes você vai falando as coisas e aí ele vai te perguntando em relação a isso para que você mesma se dê conta. O que está por trás daquele sentimento, por trás daquela percepção, por trás daquela atitude que você escolheu fazer. Mas, assim, eu fiz muita terapia, eu amo, aprendi muito. Nossa, minha psicóloga maravilhosa, somos amigos até hoje. Mas eu precisava virar a chavinha, precisava fazer mais alguma coisa. Porque eu não queria mais sofrer tanto, né? Porque eu não queria ter as perdas. E aí, só o trabalho do autoconhecimento. Você fechar os olhos e olhar para dentro. Olhar para você. Esse é o segredo de como você lidar com as perdas. É quando você para de procurar os culpados lá fora. Sei lá, gente, vou exagerar aqui. Pode até ser que uma pessoa chegou, te roubou, te agrediu de alguma forma, sabe? Mas se isso aconteceu é porque você atraiu isso para você.
de alguma forma. E olha que tem gente que é muito boa, que não faz mal para ninguém, que acaba atraindo agressões para si mesmo. Por quê? São as crenças que estão lá dentro. Às vezes a pessoa, ela ajuda muitas pessoas, mas porque no fundo, dentro, ela se sente muito pequenininha. Como ela não sabe como se ajudar, ela começa a jogar tudo isso para o outro. Isso também não é legal. É bom ajudar o outro, mas a gente tem que ajudar a gente mesmo primeiro. Sempre você tem que se ajudar primeiro. Você tem que estar bem para poder ajudar o outro, né? E muitas vezes a gente ajudando o outro aprende a se ajudar. Então tudo tem que estar na balança. Se eu só me ajudo, se eu só olho para mim, eu me torno uma egoísta, né? Mas se eu só olho para o outro e me esqueço, a gente começa a padecer. E como é que eu faço isso? Olhando para dentro, gente. É fechando os olhos, respirando e olhando para dentro da gente mesma. São as atividades de meditação que vão trazer. E se você faz uma terapia junto, então isso se exponencializa. Qualquer terapia. Se você está fazendo Theta Healing, se você está fazendo, como é aquele que ensina uma série de coisas, familiar, alguma coisa familiar. Aquela terapia que as pessoas, tem várias pessoas que como se fizesse uma cena, né? Esse momento de vida que você viveu para buscar, né, a origem, porque a pessoa não consegue buscar a origem do problema, sendo que a origem do problema está dentro da própria pessoa. Se você faz psicoterapia, qualquer uma delas, de qualquer linha, se você junto faz esse trabalho, você vai exponenciar muito o resultado, muito. E é sem se julgar. Então, a primeira coisa, o mais importante que eu quero que você saia desse vídeo aqui que você está assistindo comigo, é você saber que você já é um ser inteiro, lindo, maravilhoso, perfeito. E esse perfeito não é esse perfeito que te ensinaram. No Shiva Sutra, Shiva fala: quem cultiva a perfeição, de tudo sair perfeito, já é um ser imperfeito. Porque tudo é relativo. O que é perfeito para você? O que é perfeito para o outro? Né? Qual é a resiliência? Qual é a capacidade que eu tenho de lidar quando as coisas não saem como a gente prevê? Chama-se resiliência. Quanto mais resiliência a gente tem, mais leveza, com mais alegria e com mais força a gente consegue lidar com os problemas. Quando a gente está com problema, a gente precisa do quê? A gente precisa ser perspicaz para perceber o problema, para tomar decisões e ter vitalidade para poder ir lá e agir, né? Então, você perdeu o emprego, por exemplo, perdeu uma grande conquista. O que você precisa? Para você dar a volta por cima, você vai precisar ter foco, ser perspicaz para poder analisar a situação, ter foco naquilo que você precisa fazer e ter vitalidade, porque sem vitalidade você não faz nada, você é derrubado, você não consegue, a coisa não rende, a coisa não vai, falta força, falta energia para fazer as coisas. E a gente se entregar totalmente, né, a emoções de depressão, de ansiedade, disso, daquilo, né, de angústia, de decepção, de raiva, eles vão consumindo. Essas emoções vão aparecer. Você também não tem que se culpar. Ela tem que aparecer e o importante é que você tenha aquele tempo, né? Que não seja que nem apareceu no Fantástico, aquela pessoa que sente raiva vai lá e pum, solta o outro. Não. Esse tempo, você vai sentir aquela raiva, mas vai sentir a raiva, você vai perceber a raiva e você, antes de fazer qualquer atitude, você vai ter um tempo que se amplia para você poder enxergar o tudo daquela raiva. De repente você fala, não faz sentido. Ou, pô, não gostei do que essa pessoa falou, mas não faz sentido eu fazer isso. Para mim, o que vai ser melhor, mais produtivo? Para mim, que vai me machucar menos, né? Que vai conseguir manter o meu equilíbrio, o equilíbrio do meu ser, que vai ser melhor para o universo, porque enquanto eu estiver bem, eu vou estar vibrando nessa energia no universo, então já estou fazendo um bem para o universo. Então, é a principal coisa que eu gostaria que vocês levassem desse programa, que já estourou meu tempo aqui, em 2 minutinhos, mas é isso. Você não tem que ser perfeito, seguir a perfeição do que a sociedade impõe, você tem que ser você.
essa perfeição existe à medida que você pode fluir no que teu ser verdadeiramente é. E se você vê que o teu ser, que aparentemente esse teu ser quer se expressar de alguma forma que vai machucar os outros, então você tem que ir mais para fundo, né? Porque se você fala assim, pô, mas eu tinha que estourar, eu tô com tudo entalado na garganta, eu queria chegar e jogar na cara da pessoa. Não, faz isso em casa. Escreve, xinga, fala com o espelho e tal. Quando você pôr tudo para fora, fala, agora, como é que eu posso conversar com essa pessoa de uma forma que eu não vai explodir? Como é que eu posso conversar dessa pessoa da forma que ela me entenda e de que que eu possa ser empática, que eu possa ser amorosa, né? E ser amorosa não é ser melosa, é não usar palavras agressivas, não usar frases que ameacem o outro, que sejam com o propósito de fazer o outro se sentir mal, né? Porque a gente também passa por essa situação, mesmo que a gente sente, o outro sente. Então, você já é um ser perfeito. Você já é um ser que tem tudo que você precisa para você ser feliz, né? Você só precisa colocar na sua cabeça que você não precisa ser o que o mundo, a sociedade, os livros, os filmes, não sei o que, exigem. Olhe, analise, veja com a sua realidade. Tudo é escolha, tá, gente? Na hora que você escolher uma coisa, eu escolhi para Ubatuba, eu falei não para as coisas que tem em São Paulo. Não dá para eu ter as duas coisas ao mesmo tempo. Agora eu sinto falta um pouco das coisas, de algumas coisas de São Paulo, então eu venho para São Paulo passar um tempo para me nutrir, né? E volto, né? Então é isso, gente. Troy, já vamos. Troy já está me falando aqui que deu horário. Então, sem mais delongas, gente, eu deixo vocês aqui. Que vocês tenham uma semana maravilhosa. Fiquem bem, fiquem em paz e até semana que vem. Namastê.